Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito dos grupos, né? Dos religiões, dos grupos políticos, né? Das pessoas que mais anseiam por um mundo melhor, das pessoas das altas áreas de estudo das esferas humanas que se propõem, né? Cujo objeto de estudo é mais elevado, pelo menos na forma, cujas aspirações são mais elevadas, só que, no entanto, eles atuam com os mesmos métodos, mesmas ferramentas, com a mesma essência, né, de forma mental, dos outros grupos que não propõem tão grandes transformações nos sistemas políticos, econômico, na sociedade e na humanidade em geral. Então, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre esse aparente impasse pelo qual a humanidade está passando, né? Entre pessoas que não acreditam mais em nada e acham que o futuro é a gente ficar reproduzindo as coisas do presente, e o outro grupo que propõe um mundo melhor, né, uma sociedade mais harmônica, só que não consegue atuar de forma a nos conduzir ou conduzir as outras pessoas rumo a essa sociedade. Então, eu gostaria de falar sobre isso um pouco, né, hoje aqui. Se a gente for parar para reparar, e eu já comentei isso em uma live e também em alguns outros vídeos que eu coloquei aqui anteriormente, a gente vê que existem, hoje em dia, a gente vê que existe um embate muito forte, né, entre pessoas esclarecidas, né, pelo menos não mal intencionadas, né, não doidas, e pessoas completamente em delírio. E a gente percebe que a pessoa que está buscando uma orientação, vendo esse embate entre extremos, o embate sempre fica equilibrado. Quer dizer, por exemplo, né, entre eu aderir, né, à corrente de movimento de um terraplanista e aderir de corpo e alma a uma pessoa mais racional, né, que tem uma visão mais coerente, né, da realidade física, muita gente fica em dúvida e ainda opta por aderir, né, a esses tipos de retrocessos, né, pensamento, voltar ao passado, digamos assim. E daí, numa primeira passagem, a gente fala, não, é um absurdo essa pessoa aderir a uma coisa para trás, né? A gente vê isso também muito na política, né? A gente vê o nosso mundo, muitas democracias estão desmoronando e dando lugar para regimes mais autoritários e até ditatoriais. Isso é um fenômeno global, apesar de vários esforços em manter a democracia. E daí, para quem tem uma visão meramente mundana, mesmo que seja uma pessoa progressista, né, que anseie por um mundo melhor, que estuda as humanidades, as filosofias, mas esteja preso numa visão materialista que nega Deus, o espírito transcendente, a intuição, você não consegue ter esse avanço. Porque justamente a pessoa, né, que deveria, os grupos que deveriam dar esse passo rumo ao monismo, rumo ao espírito, rumo a integrar a reforma íntima, a consciência com a atuação sistêmica, esses grupos, ao não fazerem esse tipo de movimento, eles caem num erro enorme e acabam abrindo margem para outros grupos tomarem a dianteira do processo o processo planetário e haja retrocesso.
Então, na verdade, o problema fundamental da humanidade hoje em dia consiste em que as pessoas que anseiam, querem um mundo melhor, não entendem que para a gente chegar a esse mundo melhor, é imperativo a gente colocar o espírito no vértice da pirâmide. Melhor dizendo, né? Deus no vértice, né? Transcendência, todas essas questões, né, relativas ao espírito, à evolução íntima, à consciência, né, volumétrica, isso tem que ser o eixo central de qualquer outro tipo de construção, seja ela na elaboração de um novo sistema jurídico, uma nova lógica jurídica, uma ciência jurídica, na função em, digamos, deixar não permitir que a arte seja capturada, né, pelos mais baixos instintos e cumpra a sua função, seja para criar um novo sistema político que integre, né, liberdade do indivíduo com obrigações para a coletividade, seja para forjar um sistema econômico compatível com os limites planetários e com os anseios reais do ser humano, seja para criar um novo sistema educacional que realmente possa se dizer educacional, seja para criar uma ciência que realmente possa se denominar ciência, né? Uma ciência do espírito, né? E por aí vai. Se não houver esse fator, se as pessoas não considerarem esse fator como um fator genético, né, o eixo central que vai animar todas as outras coisas que elas desejam desenvolver e implementar, não se consegue fazer nada. Vejam a história, né, política, né, do nosso país, de outros países, as tentativas de construir sociedades melhores, mundos melhores, que não tinham, né, que nunca tiveram de verdade como eixo central a questão do espírito, né? Essa questão, todas essas questões mais profundas que infelizmente hoje ainda estão restritas em alguns cantos, né? E na academia isso se tornou apenas mais um tópico de estudo. Então vejam como nada deu certo. Quer dizer, deu certo no sentido de chacoalhar um pouco e fazer a humanidade perceber as coisas de outra perspectiva, mas não mudou substancialmente o estado do mundo. E as pessoas ainda insistem em não aceitar de jeito nenhum o fator espírito permeando todas as outras vivências, atividades, né, experiências, ações, pensamentos, emoções humanas, né, tanto a nível individual como coletivo e universal. As pessoas ainda insistem, né, em rejeitar completamente qualquer coisa que tenha a ver com essas questões que vão além da sua capacidade racional. Eu sei isso de experiência própria, né? No ambiente onde eu trabalho existe uma pessoa em particular muito esclarecida a respeito de várias questões de humanidades, conhece filosofia, tem uma visão muito madura das coisas, muito, muito madura mesmo. Uma pessoa dita progressista, excelente, né? Mas daí, né, numa conversa que eu tive uma vez, tentando mostrar um aspecto mais profundo para que o mundo que essa pessoa deseja construir, que no fundo é o mesmo que eu também desejo, para que isso fosse viabilizado, eu tentei mostrar, né, às vezes revelar para a pessoa que sem o fator espírito, transcendência, sem trazer questões que geralmente são vistas como itens, né, de apoio no máximo, sem essas questões como eixo central de tudo, você não se consegue realizar nenhuma transformação. Só que, infelizmente, né, as pessoas estão tão enterradas no materialismo,
mesmo que se proponham a um humanismo, né? Mas esse humanismo se baseia numa visão materialista, né? Para essas pessoas, espírito é uma coisa que é aplicado, por exemplo, num contexto espírito de empreendedorismo ou espírito de perseverança, ou espírito astuto, ou alguma coisa relativa a uma religião. Para essas pessoas, o vocábulo espírito é só mais algo a ser utilizado pelo intelecto. Não é algo vivo, não é algo que influencia tudo e está além de tudo que a gente conhece. Não é algo que tem que ser vivenciado a fundo e aplicado na vida, nos momentos mais críticos do vamos ver. Para elas, essas coisas não podem, né? Eles não permitem que isso adentre no âmbito de suas vidas, porque elas se baseiam em experiências históricas, elas se baseiam em estatísticas, que é o passado. Elas veem, se essas coisas não deram certo lá atrás, e essas palavrinhas estão relacionadas a isso, então isso deve ser deixado para trás e nunca mais usado, a não ser como objeto de estudo dos erros passados. Para essas pessoas é assim. Então a humanidade não consegue mais avançar. Hoje em dia, no geral, a humanidade está sofrendo muito, está se atritando, está andando em círculo insanamente, né? Você anda em círculo e dificilmente você faz uma abertura radial que expanda mais. Quer dizer, pouca progressão radial, muita repetição circular, além do necessário. E é justamente por causa disso, por causa dessa resistência desses tipos de gente, que por mais esclarecidas que sejam do ponto de vista intelectivo, lhes falta a única coisa que realmente poderia causar a transformação, que é ter o espírito desperto, né? Você ter a intuição agindo na sua razão, em todo o seu organismo, até a medula do osso. Então, é por isso que, por exemplo, os grupos, né, as classes trabalhistas não conseguem ter nunca um aumento salarial. É por isso que chove processos judiciais entre pessoas por coisas ridículas. É por isso que uma pessoa que às vezes ganha 30, 40, 50, 100 mil reais por mês, ou às vezes não é nem desse tipo, é uma pessoa que controla o mundo, né? Ele é dono de cidades, prédios, né? São pessoas infelizes, perturbadas, cheias de culpas, cheias de frustrações, e que criam um monte de baboseiras, ilusões, e acabam iludindo muitas pessoas que veem essas pessoas podres de ricas como salvadoras. Então, o fato da gente não compreender a fundo o que significa o Tao Te Ching, a Bhagavad Gita, o Novo Testamento, o Alcorão, outras escrituras sagradas, né, outras coisas fantásticas que falaram por aí, né, do Espiritismo, da Seishonoye, do Budismo. O fato da humanidade não compreender o espírito científico, né, o espírito que animou esses grandes gênios da ciência, esses grandes artistas, que trouxeram coisas que fez a humanidade dar verdadeiros saltos quânticos em todos os campos. As pessoas, perdendo o significado disso, não entendem o fenômeno que rege o transformismo da nossa humanidade ao longo dessas eras. Elas perdem o mais importante, o mais interessante e o mais maravilhoso de tudo isso. Elas perdem algo que é interessante do ponto de vista científico, interessante sob a perspectiva filosófica e maravilhosa sob a visão espiritual. As pessoas perdem tudo isso por não saberem fazer uma leitura fiel da realidade. Realidade, diga aqui, com R
maiúsculo, né? A realidade integral. Não apenas essa realidade de baixo nível, mundana, física, né? Que a gente vê por aí, mas uma realidade que tem vários estratos, que é interconectada, que possui uma ordem total em sua essência, né? Então, as pessoas estão perdendo isso. E não faltam referências para que essas pessoas consigam encontrar. As pessoas precisam perceber isso. Em qualquer lugar que você vá, qualquer que seja a sua vida, você tem a oportunidade de encontrar tudo o que está sendo dito aqui. Não interessa a forma, não interessa onde você trabalhe, em que lugar você viva, qual seja a sua etnia, seu sistema de crenças e valores, qual seja a sua história pessoal, qual seja as suas inclinações, qual seja o seu saber, suas habilidades, não interessa. Está em tudo isso e está além disso. Então não faltam coisas, né? Não faltam referências, pistas que apontam para essa realidade mais profunda. É só uma questão da pessoa estar aberta a isso, aberta a crescer. E crescer dói. Crescer dói porque exige você, às vezes, reestruturar, né, toda a sua estrutura psíquica para você conseguir abarcar um modelo mais fiel à verdadeira realidade, né? E isso passa por se seguir um ritmo mais natural das coisas. Ser natural. A uma pessoa espontânea, uma pessoa que não tem medo de morrer várias vezes durante a semana e sempre estar renascendo, é uma pessoa imortal. Uma pessoa invencível, de certa forma. Então, essa é a verdadeira imortalidade que a gente tem que buscar em vida, enquanto a gente está com o corpo funcionando, né, com o cérebro, os neurônios, com os nossos meios, né, adequados, enquanto a gente tem os atuadores e os sensores para a gente conseguir crescer e manifestar essas coisas. Então a gente precisa fazer isso. E o que eu reparo em todos os ambientes é que as pessoas estão apavoradas, né? Eu fazia, né, até junho desse ano, várias incursões em regiões, né, no ambiente onde eu trabalho, tentando desenvolver assuntos em maior profundidade, partindo do ponto que as pessoas lançavam, né? E eu fui percebendo que as pessoas não conseguem se sustentar nessa atmosfera por muito tempo. Mesmo que isso seja coisas que poderiam resolver tudo, né? Todas as questões humanas, se as pessoas fossem se envolvendo de corpo e alma. As pessoas têm medo, elas rechaçam as coisas e daí vendo, né, que eu consigo mostrar as contradições, as pessoas começam a fugir, né? As pessoas falam, depois a gente fala sobre isso. E a pessoa desaparece, né? Não fala mais. A pessoa está com medo, na verdade. Ela não sabe lidar com um ser desse tipo. É um ser muito difícil de manusear, digamos assim. É um ser difícil de gerenciar, né? Hoje em dia, né, a gente tem instituições, né, um sistema que quer controlar as pessoas. Porque é um sistema construído pelo intelecto, pela consciência racional analítica. E o intelecto quer controlar as coisas, quer classificar, quer rotular, ele quer obter uma vantagem que vá ser uma vantagem material relacionada à matéria. Ele não quer ceder para o espírito, ele não quer evoluir, ele não quer servir. Então, esse é o principal dilema da humanidade hoje em dia. É uma questão profunda que deve ser abordada o quanto antes. E a gente vê, existem pessoas que estão começando a despertar para essas questões. E o problema é que muitas pessoas que começam a despertar caem em vários delírios da mente,
também, né? A gente vai ver muito espiritualismo bagaceiro por aí, né? Usando as palavras do Schroeder, né? Quer dizer, as pessoas pegam as cascas das coisas e não pegam o suco, que é o que interessa. Porque o suco você precisa ter uma sensibilidade para perceber esse suco. Um certo tipo de mediunidade, talvez, né? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de percepção de coisas extrafísicas. Eu sou uma pessoa bem física, assim, bem antenada com as coisas daqui do mundo, né? Não que eu seja preso a esse mundo, eu não gosto das coisas desse mundo, mas assim, eu sou uma pessoa que não gosta de perder as bases de atuação, né? Nesse sentido, eu sou uma pessoa muito física, mas ao mesmo tempo, né, eu percebo as coisas mais elevadas, mais profundas do espírito, né? É uma coisa até engraçada, né? Porque às vezes alguma pessoa pode acreditar que eu tenha visões, né? Que eu veja espíritos, né? Ou me comunique com outros seres, mas eu não tenho nada disso. Eu nem sequer lembro direito dos meus sonhos, né? Quando eu durmo, durmo mesmo, né? E ao mesmo tempo eu percebo que pessoas que às vezes têm essa sensibilidade não têm uma clareza das coisas. Esse é um dos motivos pelo qual eu gosto muito dos vídeos do Mário Schroeder, e eu gosto tanto quanto, né, também dos dizeres da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Ela fala as coisas mais importantes, né, das coisas mais importantes, ao meu ver, que não exigem essas coisas de começar a tratar de assuntos que a gente ainda não tem uma base segura. Não que essas coisas não sejam uma realidade, né? Mas é que as pessoas parecem que querem se antecipar a muitas coisas e acabam perdendo a conexão com todos os estratos mais abaixo, né, da realidade. Então, eu acho que a gente precisa se antenar o mais para cima possível, mas não esquecer do mais para baixo possível. E fazer todo esse trem marchar de maneira ordenada, né? Mas ao mesmo tempo o mais veloz possível, imprimindo a maior quantidade de dinamismo ao processo evolutivo, tanto individual quanto coletivo. E vejam só que interessante. Isso são questões que seriam muito interessantes das pessoas conversarem entre si, né? Para descobrirem mais a fundo, que é de todas essas dúvidas que começam a surgir novas abordagens, novos métodos, e as pessoas começam a ganhar coragem de pensar um pouco diferente, fazer diferente, ter um pouco de coragem na hora do vamos ver, tomar uma postura de homem, né, de mulher de verdade na vida, e não agir como criancinhas, né? Porque o que a gente mais vê por aí é pessoas agindo como criancinhas. Muita gente que as pessoas acreditam ser homem de verdade, mulher de verdade, homem e mulher de verdade no sentido de são pessoas sérias, que tomam decisões, que fazem as coisas acontecer. No fundo, essas pessoas, em sua imensa maioria, são criancinhas que se escondem atrás de uma série de mecanismos burocráticos que elas memorizaram, elas se adestraram a fazer muito bem, elas ficam dentro do seu parquinho seguro, né, com seus iguais, e eles ficam lá parados, né, falando que o mundo é aquilo, cada um no seu. Existem vários grupinhos, né, com várias taras diferentes. Tem os acadêmicos, os pedagógicos, os burocratas, os físicos, né, fisicalistas, né, e todos esses, né, os artistas desvairados também, né, que não são verdadeiros artistas, e por aí vai. Então, cada um desses parte de um aspecto bonito, né, da realidade, a ciência,
as humanidades, a pedagogia, a saúde física, as artes, né, a música, por aí vai, só que elas exageram e elas distorcem essas áreas. E daí você acaba gerando verdadeiras aberrações, né? Daí você vê uma pessoa que busca, às vezes, as coisas, vai falando, isso não presta, isso não presta, isso não presta, porque é difícil a pessoa ver a substância por trás da forma que foi, de certa forma, mal aplicada, né? Corrompida pelas pessoas. Então, hoje em dia, ainda existe uma forte resistência contra qualquer coisa relativa ao campo religioso, né? Religioso no seu sentido mais profundo, né? Não nas formas das igrejas, de rituais e tudo mais. Que isso, inclusive, eu não me sinto nem um pouco atraído. Existe uma resistência de muitas pessoas porque as experiências, o filme das religiões, do espírito, da reencarnação, né, foi queimado por causa de uma aplicação emborcada disso. Mas assim, tudo isso teve um motivo de ser feito dessa forma, né? O Baldi explica isso muito bem no livro A Descida dos Ideais. O problema é que, assim, hoje em dia as igrejas, né, as religiões, né, elas insistem em continuar aplicando as coisas da mesma forma que foi aplicado nos últimos séculos e até milênios. Não dá mais. Elas precisam se abrir para algo, né, para uma realidade superior, porque senão as pessoas vão ficar rejeitando uma coisa que pode ser as vias para acessar algo mais importante. Existem uns poucos que conseguem captar diretamente, né, são pessoas profundamente religiosas e não têm religião, não fazem rituais, não precisam de nenhum elemento, né, não precisam ter nenhuma autoridade, né, as controlando para ver a realidade de forma mais profunda. Mas são pouquíssimas pessoas ainda que fazem isso, né, sem cair em delírios, né? Mas hoje em dia, por outro lado, a humanidade caiu na tara da ciência, né? A religião foi interpretada superficialmente em nosso passado e hoje a ciência está sendo interpretada de forma superficial também. Então, no futuro, né, a humanidade vai perceber que nem o radicalismo de um ceticismo materialista, empiricista da ciência atual é o correto, nem um fanatismo religioso dogmático, superficial e literal também é o adequado. A religião, hoje em dia, não é religião de verdade. A ciência, hoje em dia, não é a verdadeira ciência. Apesar de, hoje em dia, estar na moda a ciência e não a religião, né? Mas as duas, né, no geral, ainda não se encontraram. E poucas pessoas, os que eram verdadeiramente, estavam conectados eram pessoas de fé, e as pessoas que eram verdadeiros cientistas, no fundo, essas pessoas estavam sintonizadas entre si. Inclusive, um exemplo de início de unificação entre ciência e espiritualidade, que no fundo apontam para a mesma coisa, que é Deus, o absoluto, a transcendência, a evolução da vida, né, da humanidade, de todo o universo, ciência e espiritualidade, a gente pode ver como elas devem se comportar através de um diálogo profícuo que houve durante várias décadas entre o físico norte-americano David Bohm e o espiritualista Krishnamurti, na Inglaterra. Então, tem várias documentações, né, de diálogos entre os dois que se deram durante mais de 20 anos na Inglaterra, entre essas duas personalidades. Um referência do campo religioso, né, espiritualidade, e outro referência no campo da ciência, né, na mecânica quântica.
O David Bohm era, no fundo, uma pessoa profundamente espiritualizada na sua busca pela descoberta da realidade fenomênica usando a ciência. O Krishnamurti era uma pessoa profundamente lógica e científica em sua busca pelo exercício de uma espiritualidade mais plena e coerente com os princípios da vida. E nesse encontro entre os dois, não se chegou a uma conclusão definitiva, mas é um já início de aproximação. É um exemplo para o que deve ser feito entre esses dois polos, né? Ciência e religião. E então, para mim, como eu sempre digo, está muito claro, né? A minha tarefa agora é só me aprofundar mais a fundo nas coisas do mundo para eu conseguir traduzir isso, né? Explicar numa linguagem lógica, exemplificada, relacionada com as coisas, para que as pessoas consigam perceber isso, que não são coisas separadas, são coisas distintas, têm abordagens distintas, mas elas estudam a mesma realidade e elas visam ao mesmo fim, a unificação da humanidade, dos conceitos, dos saberes, mantendo as diferenças cada vez mais respeitadas e mais pronunciadas. Como uma orquestra, né? Uma orquestra é o quê? É unidade na diversidade. Quer dizer, você não tem uma homogeneização de seres. Também você não tem uma diferenciação dispersiva que leva ao caos, né? Você tem uma diferenciação enorme, onde todos os elementos estão orbitando em torno do maestro que os conduz, que é seguido por uma partitura universal que aponta para um desfecho final e absoluto, que seria o regresso ao sistema. As religiões chamam esse fenômeno todo, multibilenar, né, de bilhões de anos, de redenção. A ciência, a verdadeira ciência, chama esse fenômeno de evolução. Evolução e salvação são, no fundo, o mesmo fenômeno, visto sob dois aspectos distintos, né? Sob duas perspectivas distintas. Isso é monismo. E enquanto o mundo não adquirir esse espírito monista, né, essa visão de mundo monista, e aplicar isso em vida, né, a todos os momentos, as coisas não vão mudar. Então, por isso eu falo tanto dessa coisa, né? Isso é de importância capital hoje em dia. Esse de longe, né, a coisa que mais deveria ser buscado pelas pessoas. O resto é secundário. É importante, né, mas é secundário. Então é isso que eu tinha para falar hoje, para vocês, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo. Saudações fraternas a todos.